como a gente pode ser uma mulher mais sábia e mais feminina dentro do nosso relacionamento. E aí, gatona, como é que você tá? Tudo bem? Meu nome é Flá Canedo, eu sou especialista em relacionamentos e te ajudo a ser uma mulher mais sábia que edifica a sua relação. E ontem aconteceu uma coisa que você não vai acreditar, algo surreal e que eu tenho um ensinamento gigantesco para te mostrar. Mas antes, já se inscreve aqui no canal e dá um like se você gosta desse conteúdo de sabedoria. Pois bem, ontem chegou uma encomenda para mim lá na portaria do prédio. E eu virei pro meu marido e falei assim: amor, tem como você buscar para mim? E ele foi, sem reclamar, sem fazer cara feia. Pelo contrário, ele foi de muito bom grado e muito feliz buscar essa encomenda para mim. Mas tem um porém. Mas eu vou falar esse porém só depois. Vai escutando a história. Quando ele chegou aqui, ele fez uma brincadeira. Ele colocou nosso filho no sofá, porque ele levou o nosso filho, e ele girou a caixa que estava minha encomenda, que ele sabia que era um sapato, e essa caixa, ela tombou e caiu em cima do sofá. E quando eu postei isso, tiveram algumas mulheres que falaram assim: mas como assim essa atitude dele? Ele foi muito grosseiro. E naquele momento eu pude ver e pude confirmar aquilo que eu sempre falo aqui pra vocês e falo nas minhas redes vizinhas, que é: a maioria dos relacionamentos acabam porque a gente não foca nas coisas positivas, mas sim nas coisas negativas. Ou seja, essas mulheres, elas focaram naquilo que elas achavam que era negativo e que na verdade não era, foi apenas uma brincadeira. Mas na maioria das relações que acabam, as pessoas estão tão focadas no negativo que se esquecem de olhar para o positivo. E quando você não olha para o positivo, você não reconhece o esforço do outro, o amor do outro, a boa intenção do outro. E as pessoas se sentem cada vez menos valorizadas dentro da relação. E por que eu tô te falando isso? Ontem, quando eu pedi pro meu marido para ele buscar essa encomenda para mim, ele estava com dor nas costas e estava trabalhando. Eu pedi porque eu tava ali querendo um tempo para eu descansar. E ele simplesmente parou tudo e foi buscar essa encomenda para mim. Ah, mas ele não fez mais que obrigação. Não era obrigação dele. Na verdade, era minha obrigação. Era minha encomenda. Tinha chegado para mim. Eu que poderia ter ido buscar, mas ele fez isso por mim, em um ato de amor, em um ato positivo. Ele buscou, e como ele estava com as costas doendo dele carregar nosso filho, que inclusive ele levou o nosso filho no colo, o Miguel, que tem 9 meses, ele levou no colo para eu descansar um pouco, porque só quem é mãe sabe o quanto às vezes essa rotina pode ser desgastante, estressante, e a gente acaba cansando muito ao longo do dia. Então ele fez algo que estava ao alcance dele. Ele precisava? Não precisava, mas ele fez isso porque ele me amava. E quando ele chegou, ele estava com as costas doendo, e ele fez esse movimento de só jogar a caixa, assim, que ele sabia que não era nada que ia quebrar. Ele fez uma brincadeira e simplesmente a caixa foi parar bem aqui no sofá, como ele planejava. Então, ou seja, sério que eu ia brigar com ele, discutir com ele porque ele não entregou a caixa pra mim do jeito que eu queria? O homem foi lá, com as costas doendo, foi lá, parou tudo, fez essa atitude positiva pra mim, que não precisava, mas ele fez. E eu ia começar uma discussão por causa de uma caixa? E é por isso que muitos relacionamentos fracassam, por isso que muitas relações terminam, porque as pessoas estão tão focadas no negativo que estão cegas para verem os pontos positivos do relacionamento. Essas mulheres que responderam meus stories foram poucas, mas mesmo assim eu quis trazer pra você. Foram muitas outras mulheres que falaram: nossa, Flá, que bonito ele buscando a caixa pra você, que atitude bonita, nossa, ele foi lá só porque você pediu. Foram muito mais mulheres. Mas por que eu tô te dizendo isso? Porque talvez hoje, dentro do seu relacionamento, você esteja focado somente no negativo, somente nas coisas negativas da sua relação, somente no que o seu companheiro não faz, ou não faz do jeito que você gostaria, ou na hora que você gostaria. Tá, mas e as coisas positivas que ele tem feito? Você tá reconhecendo isso? E eu vou te contar uma história que não tem nada a ver com... não é sobre relacionamentos amorosos de casais, mas que também é uma relação entre pai e filha, no caso meu pai e eu. O meu pai, ele nunca foi do tipo que me pegava no colo, que me chamava de princesinha, porque ele não conseguia demonstrar amor daquela forma. E durante muito tempo eu não reconheci isso.
Eu achava que ele não dava amor porque ele não queria. E eu achava que ele não me oferecia amor. Até que eu me tornei uma mulher sábia e entendi que cada um oferece amor da maneira que consegue oferecer. Até porque existem 5 linguagens de amor. E além dessas 5 linguagens, existe também o que cada pessoa carrega dentro do coração. Então, o meu pai, ele não me ofereceu o amor que eu consigo oferecer. Que é um amor com muito carinho, com muito beijo, com muito abraço, com muitas palavras de afirmação. Mas ele ofereceu amor da maneira que ele conseguia, trabalhando muito para prover a nossa família, para nunca faltar nada dentro da nossa casa quando eu era criança. E esses dias eu fui para casa dele e da minha mãe e tava tendo um churrasco. E eu falei assim: "Nossa, papai, o senhor vai lá no mercado agora?" Ele falou assim: "Não, não vou não." Eu falei: "Ah, não, então deixa." Ele falou assim: "Por que você tá me perguntando?" Eu falei: "Ah, não, porque se o senhor fosse, eu queria que o senhor trouxesse uma água com gás, mas não precisa não, era só se o senhor fosse." E aí eu saí. Gente, passou meia hora. E aí eu me emociono muito com essas coisas, mas passou meia hora. Meu pai chegou do mercado com uma água com gás. Detalhe, meu pai, ele tá mancando porque há um ano atrás ele sofreu um acidente e ele lesionou a perna, ele quase faleceu, Deus deu outra vida pra ele e ele tava mancando, porque ele tirou os ferros, mas ainda não tá 100%. Então meu pai foi mancando no mercado que tinha próximo da casa dele, só para comprar água com gás para mim. Isso é amor. Muitas vezes o amor não é somente falar eu te amo. Muitas vezes o amor é a pessoa ir lá e fazer pequenas atitudes dessa. Pequenas atitudes como ir comprar uma água com gás ou buscar uma compra, um recebido na portaria do prédio. E às vezes a gente está com tanto orgulho, com tanta coisa negativa dentro de nós, que nós ficamos cegas para demonstrações de amor. Então hoje eu te convido a olhar para dentro do seu relacionamento. Você está valorizando as pequenas atitudes que o seu companheiro ou que a sua companheira tem feito para você? Talvez é trabalhar o dia todo para prover a sua família. Talvez é abrir mão de comprar as melhores coisas para ele, para você ter as melhores coisas. Talvez é você ficar em casa dormindo até tarde e ele sair mais cedo para ir trabalhar, para não faltar nada para vocês. Talvez o seu companheiro não consiga demonstrar amor da maneira que você espera, porque não é a sua linguagem de amor. A dele é diferente da sua. Mas talvez ele tá falando eu te amo de outras formas que você nem consegue perceber. Por isso é muito importante que você saiba qual é a sua linguagem de amor. E dentro do método de sabedoria feminina que tá aqui embaixo, você tem acesso ao teste para descobrir qual a sua linguagem de amor e entender como que funciona essas 5 linguagens e identificar qual é a do seu companheiro e como ele tem falado eu te amo para você, sem ser dar somente com palavras, mas talvez com atitudes, talvez com presentes, talvez com presença. Então a Flávia de antigamente, que não era sábia, que era muito mandona, que era muito controladora, muito ansiosa, que focava só no negativo, nunca teria conseguido ver essa cena que aconteceu ontem como uma cena de amor, porque talvez ela ficasse focada no negativo, assim como algumas mulheres ficaram. E isso diz mais sobre a gente do que sobre o outro. Então, se no seu relacionamento hoje você só consegue ver coisas negativas do seu companheiro, falar mal dele, sentir que ele não tá fazendo nada por você, talvez ele tá fazendo muita coisa, mas você não tá conseguindo enxergar, porque dentro de você tem muita raiva, muita amargura, muito rancor, muita carência. E eu não tô falando isso pra você se ofender, mas pra você se curar, porque se eu não tivesse me curado de tudo isso, eu nunca teria o relacionamento saudável que eu tenho hoje. Então, se você tá disposta a melhorar o seu relacionamento, ser uma mulher mais leve, que reconhece o amor do seu companheiro em cada coisa que ele faz no dia a dia, o link do método de sabedoria tá aqui embaixo. Eu te espero lá dentro, pra gente se tornar a nossa melhor versão juntas.